Ó. Olha. Deixa eu ver aqui. E agora aqui eu não vou saber esse negócio, né? Apresentação. Vamos ver se dá certo. Compartilhar. Eu acho que eu vou deixar assim, porque nunca dá certo, né? Deixar em apresentação. Dá para ler? Sim. Beleza. Então tá, boa tarde. A gravação, boa tarde. Então, a gente hoje vai apresentar as pesquisas em desenvolvimento, professor Francisco Gaspar, Nádia Luciane e minha, Luciana Baroni. O nome da minha pesquisa atual é Atuação e Espiritualidade, as bases antroposóficas da técnica Michael Chekhov. E o que eu trouxe para compartilhar hoje é uma coisa que eu estou começando a estudar, que é, na verdade, a influência de Goethe, do pensamento de Goethe sobre Chekhov indiretamente, porque o Steiner é absolutamente influenciado pelo pensamento do Goethe, Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, e ele, por muito tempo, editou, trabalhou com as obras de Goethe, e aí ele começou a explicar as obras de Goethe. Então, o que eu vou compartilhar hoje é um livro que se chama O Método Cognitivo de Goethe, onde ele tenta desenvolver o Steiner uma teoria do conhecimento a partir do pensamento do Goethe. Estou estudando, então não é um assunto que eu domine. Então, aí eu pus só as datas, né, para a gente lembrar. Então, o Goethe vive de 1749 a 1832, o Steiner de 1861 a 1925, ele é o fundador da antroposofia, da medicina antroposófica, da pedagogia Waldorf, que é ligada à antroposofia, e ele desenvolveu também, junto com a sua esposa, Marie Steiner von Sievers, a euritmia, ou euritmia, que é uma técnica que o Chekhov, da qual o Chekhov faz uso diretamente na sua técnica de atuação. Ele desenvolve essa filosofia da liberdade, né, e a defende. E o Chekhov vive de 1891 a 1955. O Chekhov, ele vive uma crise, né, pessoal, assim, que ele entende como uma crise espiritual. Tá dando para ver o slide inteiro? Porque no meu corta, tá? Beleza. Obrigada. O pai dele fica doente, aí o pai dele falece, ele se separa da esposa, a esposa leva a filha, ele vive uma série de fatores, assim, na vida pessoal, que o deixam numa crise, e ele entende que essa crise, em determinado momento, é uma crise espiritual, e aí ele recorre à antroposofia, aos estudos, né, do que ele entendia como uma ciência espiritual, e é assim que ele se aproxima da antroposofia, por uma necessidade pessoal dele. E aí tem vários aspectos da técnica dele, que, como o uso da euritmia, e ele faz referência ao Chekhov nos seus livros, ao Heiliger Ego, que também é o eu superior, né? Eu acho que a melhor tradução seria eu superior, que é uma ideia que vem também da antroposofia. Essa pesquisa eu comecei em 2019, né, um pouco antes e depois em 2019, quando eu fui para a Inglaterra, eu estava estudando a relação da técnica do Chekhov com o Body Mind Centering, que era justamente porque o Chekhov ele enfatiza na técnica de atuação dele os aspectos da imaginação, e o Body Mind Centering não faz muita diferenciação entre percepção e imaginação, né? Para muitos exercícios no Body Mind Centering, se você tiver... Você pode estar imaginando aquilo que está sendo passado para o seu corpo. Por exemplo, a gente faz exercícios em dupla, aí alguém faz um toque celular, que é uma qualidade de toque que a gente aprende a fazer, mas quem está recebendo, tanto quem está recebendo quanto quem está fazendo,
pode estar imaginando esse toque das suas células na célula dos outros, criar uma imagem para isso, e isso é entendido como a pessoa que está imaginando e recebendo, ela está percebendo aquele toque e a que está tocando também, não é muito... Então, eu queria entender como que o Chekhov, quero entender melhor como ele via a imaginação, né, assim, filosoficamente também, não só através dos exercícios que ele propõe. E aí, então, o Steiner, ele faz escreve, né, ele faz essa organização, assim, do pensamento do Goethe, e aí eu acho que tem algumas pistas para depois, né, lá na frente na pesquisa, entender como a antroposofia influencia diretamente a técnica do Chekhov, mas acho que eu tinha que começar por aqui mesmo. Então, para o Rudolf Steiner, o Goethe e o Schiller são os grandes influenciadores da vida espiritual alemã, e ele enfoca a cosmovisão do Goethe, porque o Goethe entendia que o modo de observar não extrai o modo de observar da mente do observador, mas da natureza do observado. Então, para o Goethe, a observação está na natureza do observado, e não naquilo que o observador influencia naquilo que ele observa. Isso faz parte de uma discussão que é colocada pelo Kant, que ele dá os exemplos, não vou entrar aqui, mas se o modo de cognição é subjetivo ou não. Então, o que o Steiner traz é que o Goethe extrai, né, esse modo de observar da mente não da mente do observador, mas da natureza daquilo que é observado. Essa concepção se apega aos elementos pensamentais. Então, ele vai diferenciar aí ao longo dessa organização, né, do conhecimento em Goethe, o pensamento da percepção. Então, Steiner visa aí desenvolver essa teoria do conhecimento e afirma que o mundo real e o mundo ideal, a oposição entre ideia e realidade, são tarefas dessa ciência. Também estes contrastes devem ser conhecidos na sua inter-relação. Então, entender a oposição e a inter-relação entre o plano das ideias, o mundo do pensamento, e o mundo real, né, o mundo conforme a gente o percebe, é uma tarefa a qual a ciência deve se colocar, e essa teoria do conhecimento se coloca, né? Dois âmbitos se justapõem, o nosso pensar e os objetos dos quais ele se ocupa. Estes são passíveis da nossa observação e considerados como conteúdo da experiência. Então, os objetos dos quais o nosso pensamento se ocupa são considerados conteúdo da experiência. Então, eu percebo o mundo, né, o mundo dos objetos, esses objetos fazem parte do conteúdo da experiência que eu estou tendo ao estar em contato com eles, ao recebê-los, né, ao percebê-los. Aí eles perguntam, o que é experiência? A atividade pensante é incitada no conflito com a realidade, é porque a gente lida com a realidade que a gente é incitado a pensar. Temos um mundo interno e nos deparamos com os objetos no espaço e no tempo que se aproximam de nós, externos, né? Eles estão no mundo real e se aproximam de nós. A princípio, a realidade se oferece à nossa concepção sensorial e espiritual, que é a experiência pura. Então, a princípio, a gente só está recebendo, né? Só está em contato com esses objetos, isso ele entende como a experiência pura. Então, a gente se empenha pelo intelecto por esclarecer as interdependências das coisas todas, que aí é experiência e pensar. Então, a gente está em relação com os objetos, mas quem estabelece a relação entre eles só pode ser o nosso pensar. Aí ele, então, diferencia, né, o que é a percepção, que ele entende como a experiência pura, e o pensar. A experiência pura sem elaboração dos pensamentos é a coexistência desconexa de detalhes isolados.
Nessa etapa, os fatos que percebemos, que vivenciamos no íntimo, são absolutamente indiferentes entre si. Então, quando a gente percebe o mundo, tudo é isolado. A gente percebe as coisas isoladamente. A gente só vai fazer conexão entre elas a partir do momento que a gente começa a pensar, que a realidade nos incita ao pensar. Os objetos da percepção, da experiência, são diferentes entre si, não entre si, porém sua relação só é estabelecida através do pensar, elaborar. O fato sensorial não tem significado avulso fora do conjunto. Aquilo que eu percebo vai ser sempre isoladamente. Eu percebo essa garrafa e esse durex isoladamente. Então, eles não têm sentido. Eles só vão ter sentido quando o meu pensar for incitado por eles e eu relacionar. Os dois são de plástico. Eu crio uma relação entre os dois e a partir daí que o sentido começa a ser elaborado, a partir de uma atividade do meu pensamento. Devemos superar a manifestação aos sentidos, que é, né, isso aqui chega no meu olho, para desenvolver, a partir disso, dessa manifestação, uma forma superior de manifestação, que é como ele entende. Então, ele entende que o pensar é uma experiência superior na experiência. O pensar é também uma experiência, mas é uma experiência que ele coloca como superior. Cabe lembrar que o Rudolf Steiner é o criador da antroposofia, né? Ele foi presidente de uma das centros de teosofia, aí ele rompe, ele cria a antroposofia, que coloca o homem, né, no centro do seu pensamento. Então, o pensar, né, a atividade racional, é central aí no pensamento que ele está apresentando como pensamento do Goethe também, né? Então, experiência através dos sentidos exteriores. Experiência em si, né? Aquilo que os sentidos percebem, a experiência em si. O pensar é uma forma extrema de experiência. O mundo restante segue tendo a experiência, mesmo sem o pensar. Os outros objetos continuam existindo. A forma extrema da experiência, que é o pensar, não exclui as demais. Quando eu estou em contato com isso, eu crio um pensamento, ambos são de plástico. Mas o meu estojo continua existindo. Não é porque eu penso que o resto do mundo deixa de existir. As maneiras como nos tornamos conscientes de um fenômeno externo da realidade sensorial ou outro processo de nossa vida espiritual e a maneira como percebemos nosso próprio pensar são diferentes. Os fenômenos externos chegam como uma coisa pronta, né? Esse objeto chega pronto na minha visão. No sentido de que veio a ser fenômeno sem que tenhamos exercido uma influência determinante sobre seu vir a ser. Não tem nenhuma influência minha sobre essa garrafa. Quanto aos pensamentos, sabemos que estamos intimamente ligados ao seu modo de nascer. Eles nascem dentro da gente, né? Intimamente ligados. O campo em que ele se manifesta é em minha consciência, o pensar. Então, a minha atividade deve ser convocada para que se torne um fato. Para que o pensamento exista, é preciso que alguém pense. Os objetos externos dirigem a mim apenas o seu lado externo, né? Essa forma. Já os pensamentos se oferecem a mim em sua totalidade. Quando eu penso, ambos são de plástico, é a totalidade do pensamento que está acontecendo. Não é só uma parte deles, como é quando o invólucro do objeto chega até mim. Os pensamentos não têm força impulsora externa, eles dependem da minha atividade. Eu tenho que elaborá-los, tenho que recriar seu conteúdo, tenho de vivenciá-los interiormente para que tenha algum significado para mim. Eu vou tentar ser mais rápida, um monte de coisa. O pensar como experiência superior na experiência. Então, a realidade se nos apresenta como um agregado desconexo. O pensar é um fator que encontra na realidade, em nossa consciência. O pensar faz parte da realidade e é a manifestação da atividade do nosso espírito, né? Uma atividade interna que eu realizo. É o conteúdo pensamental do mundo.
A manifestação aos sentidos e o pensar se defrontam na experiência. Aquela manifestação aos sentidos não nos fornece esclarecimento algum sobre sua própria essência. O pensamento, nos esclarece simultaneamente sobre si mesmo e sobre a essência daquela manifestação aos sentidos. É o meu pensamento que fala que os dois são de plástico. Não é a garrafa nem o durex, é o meu pensamento que faz a conexão. Então, a percepção, né, a manifestação aos sentidos, aquilo que eu percebo, não me fornece nada sobre a essência disso aqui. Quem me oferece é o que eu penso. E, ao mesmo tempo, o próprio pensamento, ele é um sistema em si. Ele também pertence à realidade. Ciência objetiva, né, que não é a que ele está defendendo, defende que o mundo externo dá conteúdo para o pensar. Então, para a ciência objetiva, é isso aqui que dá o conteúdo para o meu pensar. Os conceitos, né, na ciência objetiva são apenas fotografia do mundo exterior. Então, quando eu digo para a ciência objetiva, ambos são de plástico, isso é um retrato do mundo exterior, da realidade, do mundo que eu percebo. Essa é a visão da ciência objetiva. Nela, os conceitos não acrescentam nada de novo ao mundo, e nada contém que já não existisse neles. Se eles são um retrato, eles não acrescentam nada de novo, do ponto de vista objetivo. Aí ele dá esse exemplo, né, sobre a relação de conceito e experiência. O triângulo é um conceito, se refere a todos os triângulos, mas isso nada tem a ver com a experiência que eu tenho com cada um dos triângulos que eu me relaciono, porque eles são diferentes, enfim. Afirmar que o conteúdo do conceito triângulo seja derivado do mundo sensorial objetivo é ilícito, desculpa, afirmar que o conteúdo do conceito triângulo seja derivado do mundo sensorial objetivo, que eu crio um conceito objetivamente a partir do mundo sensorial. Quando se vê que este conteúdo não está absolutamente contido em nenhuma manifestação sensorial. Ou seja, para o Goethe, para o Steiner, é uma elaboração mental. Não está na realidade, está no que o pensamento faz, né, ao perceber quando o sujeito percebe a realidade. Então, o pensar não é nenhum... Isso eu acho que para mim foi uma pérola achar, porque acho que vai ter tudo a ver com o Chekhov. O pensar não é nenhum recipiente vazio. Tomado puramente em si mesmo, ele é pleno de conteúdo, e seu conteúdo não se coaduna com outra forma de manifestação. Então, o pensar não é um recipiente. Tomado puramente em si mesmo, ele é pleno de conteúdo. O pensar é cheio de conteúdo, e esse seu conteúdo não se coaduna com outra forma de manifestação, ele faz parte do mundo pensamental. Quando eu penso, não é que eu estou trazendo a realidade para o pensamento, eu penso dentro de um sistema, que é o sistema desse mundo pensamental. Aí ele vai diferenciar, né, o pensar, a percepção necessita da complementação pelo espírito do pensar. A percepção, não é algo pronto, terminado, como ele diz que pretende a ciência moderna. Deveríamos renunciar completamente ao nosso pensar se quiséssemos ater-nos à experiência pura. Rebaixa-se o pensar ao subtrair-lhe a possibilidade de perceber em si mesmo entidades que não são acessíveis aos sentidos. Na realidade, ainda deve haver, além das qualidades sensoriais, um outro fator apreendido pelo pensar. Aí ele diz que o pensar é um órgão humano que se destina a observar algo superior ao que os sentidos oferecem. Ao pensar, é acessível aquele lado da realidade do qual um mero ente sensorial jamais poderia experimentar alguma coisa. Ele não existe para ruminar o que é acessível aos sentidos, que é o que ele diz que a ciência objetiva faz. Então, pensar não existe para ruminar o que é acessível aos sentidos, mas para penetrar naquilo que está oculto para eles. Então, perceba essa garrafa, e o meu pensar é que vai me estabelecer determinações sobre o que essa garrafa não me mostra. A percepção dos sentidos oferece apenas um lado da realidade. Quando eu percebo o mundo, eu só percebo o lado externo, né, vamos dizer assim.
O outro lado é a compreensão pensante do mundo. Contudo, no primeiro momento, o pensar se nos depara como algo totalmente estranho à percepção. A percepção nos invade do exterior, o pensar se desenvolve do nosso interior para fora. Então, eu percebo a luz dessa garrafa que chega até mim de fora, e o meu pensar se desenvolve de dentro para fora. O conteúdo desse pensar nos parece um organismo interiormente perfeito. Tudo está na mais rigorosa congruência. Cada um dos componentes do sistema pensamental determina os demais. Cada conceito tem, em última instância, sua raiz na totalidade do nosso edifício de pensamentos. Então, existe um todo pensamental e cada um dos pensamentos pertence a esse todo. Todas as determinações do pensamento eu retiro desse mundo pensamental. Do objeto sensorial, nada flui para esse conteúdo do pensamento. Eu apenas reconheço no objeto sensorial o pensamento que retirei do meu interior. Não é o objeto que está me dando, é um outro sistema pensamental. Esse objeto me enseja a isolar em determinado momento justamente este conteúdo que está no mundo dos pensamentos. Esse objeto me incita e eu retiro do mundo dos pensamentos o conteúdo que eu associo a ele. Então, esse conteúdo pensamental dá a unidade de todos os pensamentos possíveis, mas de maneira alguma me fornece os componentes para a sua construção, não é o objeto que oferece. Estes eu devo retirar de mim mesmo. Só quando fazemos nosso pensar agir, é que a realidade começa a ganhar verdadeiras determinações. Então, a gente que dá determinações da realidade ao pensar, quando pensar está em ação, não é a realidade em si que se determina. Ela antes era muda, a realidade é muda, sem o pensamento. E através do pensamento ela passa a falar uma linguagem clara. Nosso pensar é o intérprete que esclarece os gestos da experiência. Ai, cadê? Aqui. Aí ele vai diferenciar intelecto e razão, vou passar rapidinho, ele diz que o intelecto é quando a gente isola as coisas, e a razão, a gente tem uma tendência a buscar a harmonia, então a razão é aquilo que associa aquilo que o intelecto discerniu, separou e isolou, então a razão é aquilo que associa as coisas. E, portanto, a razão é da ordem das ideias, enquanto que o intelecto é da ordem dos conceitos. Quando eu isolo essa garrafa e crio um conceito a partir dela, é o intelecto. Quando eu associo garrafa e durex, eu estou elaborando um pensamento que associa essas duas coisas e criando uma ideia sobre eles. São feitos de plástico. Aí ele vai falar como que se dá o processo cognitivo. Então, o homem se encontra perante dois mundos, cuja conexão ele precisa estabelecer. Quem estabelece é o pensamento. Um deles é a experiência, da qual ele sabe que contém apenas a metade da realidade, né? Só me chega o que chega através da percepção. O outro mundo é o pensar, que é perfeito em si. É um mundo dos pensamentos que contém todos os pensamentos possíveis, ao qual devem afluir aquela realidade experimental exterior para poder nascer uma visão satisfatória de mundo, através do pensamento que nascem as visões de mundo. Se o mundo fosse habitado apenas por entes sensoriais, sua essência, o conteúdo ideal do mundo, permaneceria sempre oculto. Aqui está cobrindo. As leis de certo dominariam os processos do mundo, mas nunca viriam a aparecer. Quem faz as leis do mundo aparecerem é o pensamento. Se só tivessem seres percebendo o mundo com seus sentidos, o mundo não teria sentido. Suas leis não apareceriam, elas continuariam operando, mas estariam ocultas, porque não tem ninguém pensando, associando as coisas e pensando as leis. Então, a gente precisa de órgãos para perceber aquela forma sensorial de realidade, dependente das leis, quanto da capacidade de perceber a própria existência de leis. De um lado, deve aproximar-se desse ser o mundo sensorial, e de outro, a essência ideal deste último. E cabe a ele combinar numa atividade própria esses dois fatores da realidade. Então, ele diz, a nossa mente não é um recipiente do mundo das ideias que contém os pensamentos.
mas um órgão que os percebe. A mente é um órgão que percebe os pensamentos. A mente não é um receptáculo cheio de pensamentos. Ela é um órgão que percebe os pensamentos, que não estão dentro dela. Ela é um órgão de captação como os olhos e os ouvidos. O pensamento não se comporta de maneira diversa em relação à nossa mente do que a luz em relação ao olho e o som em relação ao ouvido. Então, o pensamento é captado pela mente, assim como o olho enxerga a garrafa. Cidadão de dois mundos. O mundo dos sentidos, que dele se aproxima de baixo, e do mundo dos pensamentos, reluzindo de cima. Isso aí eu coloquei aqui porque é uma ideia que o Chekhov vai trazer também. O homem está na relação entre esses dois mundos. Então, ele capta a imaginação, isso é uma ideia do Chekhov. Incorpora, então não é que a gente está criando a imaginação, que ela está contida, né, na nossa mente, como ele está colocando aí. A gente capta através desse órgão e incorpora no nosso corpo, fazendo esse elo entre o mundo superior e inferior, né, do céu e da terra, enfim. Agora eu não consigo mais mexer aqui. Ah. O que você fez? Aí eu vou pular, aqui no fim. Aí ele vai falar no finzinho da criação artística. Não consigo mexer no quadro, né? Mas acho que dá para ler, é o último, o penúltimo. A cognição não é passiva, é uma atividade do espírito humano. O conteúdo da ciência não é a matéria exterior percebida, mas a ideia mentalmente apreendida. Então, o conteúdo da ciência para ele não está nas coisas, está na ideia que a mente apreende desse mundo pensamental. A ideia é conteúdo da ciência. Com isso, diante da percepção obtida passivamente, a ciência é um produto da atividade do espírito humano, porque ela se dá através do pensar, que é o espírito humano que capta desse mundo pensamental. Com isso, nós aproximamos a cognição da criação artística, que, aliás, também é uma produção ativa do homem. O homem, na atividade cognitiva e na artística, se eleva da realidade enquanto produto, né, algo já feito, à realidade enquanto produtora. Então, o homem, o artista, o cientista, ascende do elemento criado ao processo criador, da casualidade à necessidade. Vou pular aqui. Nosso espírito se eleva à visão da fonte, onde estão contidas todas essas possibilidades. Ciência e arte são, então, os objetos nos quais o homem imprime o que essa visão lhe oferece. Então, quando eu faço um objeto artístico, eu estou imprimindo nele aquilo que a visão que eu tive quando eu ascendi a esse mundo superior captou, né? E aí, por último... Ai, será que eu consigo mudar aqui? Mudou, né? Aqui se evidencia que o verdadeiro artista deve aurir diretamente da fonte primordial de todo existir, como ele imprime suas obras, o elemento necessário que na ciência nós procuramos idealmente na natureza e no espírito. Então ele diz, a ciência desvenda na natureza as leis que a regem, a arte não menos, só que ainda as implanta na matéria bruta. Então, além de apreender, a arte cria, né, alguma coisa na matéria. Um produto da arte não é menos natureza que um produto da natureza, só que as leis da natureza lhe foram vertidas tal qual se manifestam no espírito humano. Eu faço um objeto tal qual o meu pensamento, a minha imaginação captou, né, esse objeto. Então, isso é que está impresso na obra de arte. Aí, para o Goethe, a arte também é uma manifestação das leis naturais ocultas. Na obra de arte, tudo depende de como o artista implantou a ideia na matéria. O importante não é o que, né, os temas que ele trata, mas o como o artista imprime essa visão de mundo na matéria. Enfim, acho que é isso, assim, resumidamente, que eu estou estudando agora. A referência desse material é esse livro, do Rudolf Steiner, que é a partir das ideias do Goethe. Pausar. Desculpa aí tanta coisa. Falei muito. Falou muito, mas não falou tudo. Muito bem. Nádia, quer ir você? Ou eu tento aqui? Tenta aí. Tá bom. Como é que faz para... Se você desabar, vou eu. Tá bom. Como é que faz para xeringar aqui o negócio mesmo? Aqui embaixo, ó, compartilhar a tela verdinho, no meio. O verdinho, pronto. Pronto.
Queira Deus, tomara que eu consiga. Então é isso, vocês estão enxergando? Não. Tá, então... Tá chegando. Eu acho que tem Agora sim. uma correlação, acho que talvez a gente consiga em algum momento fazer uma correlação com essa apresentação da Luciana, e vai ser bem legal. O projeto que eu estou trabalhando agora, né, no projeto de TID também, está mais ou menos nesse sentido aqui, dos sentidos do processo cênico, e eu estou trabalhando com articulação entre autoetnografia. Então, 3 pesquisas diferentes, tá? Autoetnografia, pesquisa baseada em artes, e a ideia de ontogênese no Simondon, que é uma ideia que me toma para pensar também a relação da pesquisa em arte. E aí eu estou pensando em sentidos mesmo nesse... Só um segundinho que agora vai dar problema aqui. Não... Eu estou pensando em sentidos mesmo, aqui no sentido mais amplo da palavra, na ideia de sentidos, em caminhos possíveis e sentimento. Chico, Diga. fecha essa janela ali, ideias do design, porque isso daí, cada vez que você mudar de prancha, ele vai te dar opções, Ah, e tá. aí isso vai Não tomando... tinha Não, visto. aqui bem na direita, isso. Que aí, senão, Eu isso não vai... tinha visto. É. É que vocês estavam lá. Gente, agora vai começar. Tá bom. Acabou? Posso? Então, rapidamente, assim, apresento. Então, eu estou fazendo uma jogada entre esses 3 modos de investigação, né? Não só do objeto artístico, mas o objeto artístico como objeto de processo artístico como investigação. Então, o primeiro deles é a autoetnografia, que se constitui como o aporte investigativo que escapa às narrativas colonizadoras da etnografia exótica e representacional, na medida que nela a narrativa é do próprio sujeito da prática e a matéria que irá orientar as formulações a posteriori. Então, o que está no centro aqui é o saber fazer do próprio processo de criação artística, que desmonta um pouco aquela ideia tradicional da divisão entre ciência e ficção e desmonta a ideia do observador externo ao próprio processo, que seria essa figura, né, do etnógrafo exótico. No campo das artes performáticas, sentimentos, gestos, impulsos, intuição e impressão orientam a forma dos relatos, teses, diários de bordo e outros. São texto da Fortin. É a descrição que deverá experimentar variações e deformações para dar conta de dizer o indizível da obra e não mais o plano de conceitos e funções, científicos ou filosóficos. Então, é a própria obra, sua própria constituição, que vai determinar tanto o artista como função, além dos seus modos de investigação, né? E funções que, a priori, guardariam a consistência descritiva que traduzem a variabilidade do composto, processo e obra para o campo constrito das representações sociais. Então, a gente está na autoetnografia, então se desmonta essa ideia de substâncias separadas e momentos separados entre obra e análise da obra. É uma área de pesquisa não convencional, introduz a pesquisadora na pesquisa, ou seja, seu corpo, suas ações e as coisas que lhe acontecem. E nós somos aquilo que nos acontece. Portanto, a pesquisa artística requer que não haja distâncias entre pesquisador e objeto. Quando eu mesmo sou pesquisador e objeto na investigação. Essa metodologia implica na produção da diversificação e descentralização do conhecimento na forma acadêmica e propõe novas visões sobre ciência e arte. Então, para as autoras aqui mencionadas, a autoetnografia representa um gênero da etnografia que aprofunda a pesquisa nas múltiplas lacunas da consciência do indivíduo, relacionando-o com o meio que está inserido através da experiência pessoal. O pesquisador analisa os aspectos culturais e sociais ao seu redor, outward, para em seguida realizar uma análise interna de si mesmo, inward, tornando-se assim vulnerável à resistência cultural e às interpretações. A pesquisa baseada em arte elabora conhecimento numa perspectiva qualitativa, transdisciplinar e inventiva na articulação entre processo artístico e científico. Essa é uma proposição da Patrícia Live. Então, deste modo, as estratégias inventivas em artes podem ser utilizadas em qualquer momento da pesquisa, ou nela toda, seja na fase da problematização, desenvolvimento ou validação e exposição. A Patrícia Live, ainda se referindo ao Johnny Saldanha, considera a similaridade entre o processo da pesquisa qualitativa e a escrita dramatúrgica. Eu achei esse exemplo muito interessante. E o Saldanha diz que na criação de um texto singular, envolvendo
envolvente e perspicaz a respeito da condição humana. Não haveria aqui uma coisa que a gente pode pensar até de certa forma que já estaria ali em Aristóteles, né? Que a ficção dramatúrgica não se diferencia da ficção do fazer histórico, né? O Tim Ingold, que é um etnógrafo inglês, um antropólogo inglês, né? Ele, já no contexto da etnografia, ele se pergunta por que as artes e as ciências não se encontrariam na invenção de mundos, que é um conceito muito caro também ao próprio Gilbert Simondon. Então, para o Tim Ingold, pensar etnografia ou pensar ciência não é diferente de pensar um processo de produção artística. Aí nós temos, então, dentro se a gente pensar em autoetnografia e pesquisa baseada em artes, a gente vai ter primeiro, o acento da validação, ou seja, como validar um processo, tá? Nesse nível. A ciência sempre nos colocará o problema de que a validação será dada por uma pessoa fora do processo, né, que observará de fora e ali fará as conexões, fará ali as articulações necessárias para entender os sentidos daquele processo. Mas tanto na autoetnografia quanto na pesquisa baseada em artes, a questão que se coloca é sobre, né, sobre a validação publicização, ou seja, aquilo que depois do processo pronto é levado a ser visto, né, a publicização dos resultados, com relação entre manuseio do material em qualquer gênero e a escritura. Aí tem uma referência aqui ao Bachelard, que é a de que a ideia nasce da matéria. Então, a ideia não é algo que se faz sobre a matéria, mas a ideia, ela é uma das florescências possíveis na matéria. Então, a obra é e está no plano médio entre dois regimes energéticos de coletividade. Isso é importante, porque quando a gente fala de validação e a gente fala de publicização, a gente está falando de coletividade. Então, a obra ela é o plano médio entre dois regimes energéticos de coletividade. O regime maior das forças e tendências materiais e o regime menor da formalização. Então, o regime maior é o regime das forças e o regime menor é o regime das formas. Entendendo aqui que o maior e o menor não é uma questão de hierarquia, mas é uma questão mesmo de potência. O Dizer que as regime forças da matéria são mais potentes do que o que se faz. Do que as suas formalizações. Porque uma formalização é só uma potencialidade de muitas, é isso? A forma é só uma das potencialidades, ou é só um dos momentos da potência da matéria. Mas a forma, ela de certo modo, a forma ela freia o movimento da matéria. A gente já tinha falado sobre isso no encontro anterior. Então, a forma é sempre um estado. Então, a forma pura é uma forma morta, é uma vida que não existe mais. Então, a gente está falando aqui de uma investigação que está sempre no campo do movente. Tá? A escrita estabiliza relativamente a relação da obra com o mundo. Ela estabiliza relativamente. Ela é um dos efeitos ainda da matéria, e ela estabiliza relativamente, tanto a escrita como qualquer tipo de documentação. Tá? Ela estabiliza a relação da obra com o mundo sem que se torne completamente estável. Ou seja, a escrita não é um documento que é, como mais ou menos que a Luciana falou antes, não é uma foto estática do processo, ela é uma das outras potências do processo. A escrita torna pública e avança a problematização da obra, atualizada em sua forma, mas não formalizada por completo. Problematização, eu vou falar um pouco mais adiante. Se eu estiver indo muito rápido, avisa, tem coisa. Aí o primeiro problema de legitimação. Tá? Então, a fase de formalização leva à questão da representação, que é o primeiro problema da legitimação, termo que remete a uma problemática originária da etnografia exótica, ou seja, que vê de fora. Como narrar um processo em segunda pessoa? É a primeira questão. Ou seja, né, se a gente passa a entender agora que o processo tem uma potência própria de formalização, ele não é formado pela ideia de um artista, ou que possa ser conhecida por um hermenêutico, a matéria tem potência de forma, tá? Como é que a gente pode, mesmo nós artistas, podemos fazer um documento secundário falando do processo? Quem somos nós para representar o processo? Tá? Ao mesmo tempo, o processo é em si uma escrita de si mesmo, científica? Isso é um problema de legitimação. Né? Então, perguntar, a obra pode ser sua própria escritura científica? É questão isso, tá? Esse é o primeiro problema de legitimação.
Vamos fazer banca acredito. sem defesa. Gostei. Vamos fazer banca sem defesa, é possível, né? Peraí, onde é que eu estava aqui? Segundo problema de legitimação. A que leis a obra obedece? Problema colocado por Parreison. Tá? Depois dessa revolução, vou ler aqui o texto, depois dessa revolução será preciso considerar a atividade artística como privada de lei? Seria o mesmo que dizer que a arte é atividade cega e arbitrária. Seria como identificar a liberdade como licenciosidade, a inventividade como acaso, a originalidade como capricho. Tudo isso é contrário à experiência dos artistas, os quais, embora arrastados pelo estro de veia fácil e abundante, conhecem, todavia, o inflexível rigor e a severa legalidade que preside ao êxito de suas obras, e não estão facilmente dispostos a conceder que a sua arte se reduza ao resultado de uma espontaneidade cega e incontrolada. O Parreison coloca a questão aqui no artista, mas a questão não está no artista. A organização é potência da matéria. O artista é uma das funções do encontro. O artista não é aquele que organiza. Quando a gente fala aqui de legitimidade, a gente está falando em lei. Uma obra de arte sempre terá leis internas, ou seja, sempre constituirá a sua própria organização, a sua legitimidade interna a partir do encontro das forças do campo maior, e sempre será inserida no campo maior das formas já estabelecidas. E é assim que ela se legitima. Me veio uma coisa boba na cabeça agora quando a gente fala assim, não, o importante é o processo, mas a gente apresenta o resultado. Então, né, a questão que fica, então, né, a legitimação não é algo que acontece depois do processo. O processo se legitima no sentido que ele tem uma tomada de forma, ele vai ganhando forma. E tomar forma é constituir leis próprias, que vão se modular com leis exteriores, né, de outros sistemas, pode ser do próprio sistema artístico, mas também de outros sistemas posteriormente. Tá bom? Quando a gente descreve uma obra, tem esses dois lados, né? Da gente entender se quando a gente descreve uma obra, a gente descreve a obra em si, ou, por exemplo, quando numa banca, por exemplo, você, muito raramente na banca, você fala sobre o produto final. Você fala principalmente sobre o processo. Então, você não faz o descritivo da obra, você faz mais o descritivo do processo. Então, Sim. acho que tem essa distinção, né? Mas eu acho que esse exemplo é bom para a gente pensar em questão de sistemas. A banca não é sistema de arte. Uhum. A Então, banca é um sistema legal do campo da educação. De avaliação. De avaliação, isso. mas o encontro da obra com o artista né? Porque acho que o Parreison, ele traz... É a obra que revela a sua legalidade interna. Mas quem está na relação com a obra é o artista que está perseguindo, que está em relação com aquela obra, né? Então, eu entendo que nas colocações dele tem um encontro, né? Sim. Não é da Mas perspectiva do artista, não é o artista que faz, mas é o artista que persegue a legalidade interna que a obra está revelando para ele. Sim, ou ele é perseguido também. Ou no final Também das é um contas encontro, né? é isso, É um encontro, uma troca, mas tem ele na troca, né? Não tem só a obra, sozinha ela não se... Mas o que é importante dizer aqui, acho que isso é muito importante, porque não são instâncias separadas, não são duas substâncias. A forma da obra e a forma artista são resultados de um processo, mas esse processo não separa essas duas instâncias. O artista não nasce antes da obra, e a obra não nasce antes do artista. E a banca não nasce também depois, a banca também é processual. Mas também, eu estava pensando aqui agora, e a legitimação por parte do observador, do espectador? Aí que está, a gente pode chegar lá no final, acho que no finalzinho volta com essa questão, porque aí a gente chega lá, tá bom? Porque eu acho que ela é importante, tá? Aí nós temos, então, a questão da ontogênese, que é a relação indivíduo, meio e tecnicidade. Eu estou pensando, então, autoetnografia e pesquisa baseada em artes a partir dessa ideia simondoniana de ontogênese, que vai correlacionar indivíduo, meio e tecnicidade. Tá? Então, para Simondon, cada indivíduo singular e histórico resulta de um processo de individuação
que tem como origem um meio não individuado e genérico, pré-individual. Cada singularidade coexiste com uma potência anônima. Então, cada indivíduo coexiste com aquele meio que ele produziu e que continua ao seu lado, tá? Como meio coextensivo. E esse meio é potencial. Esse meio é energia, tá? Então, o indivíduo nasce de uma diferença de energia. A expressão um dos possíveis determina já de antemão o indivíduo como mais que um, com a proposição da Combes. Então, antes de qualquer coisa, o indivíduo é coletivo, coexistência de um plano singular e um plano multitudinário. Este mais que um, do qual fala Simondon, é o conjunto de individualidade e pré-individualidade. Isso quer dizer que, antes de entrar em categorias fixas e, a partir delas, estabelecer uma comunidade por segmentalização, obra, artista, homem, mulher, objeto, pensamento, tá? O indivíduo já experimenta a coletividade ontologicamente, porque a sua individualidade é somente uma das estações do processo de individuação. Assim como compartilha uma natureza não individuada. Assim, a entrada em uma comunidade só pode acontecer através da parcela pré-individual dentro de uma relação transindividual. A relação transindividual, então, é a relação do indivíduo humano, principalmente humano, psicossocial, tá? Com o mundo. Essa relação transindividual, ela é feita, tá? Pelo indivíduo humano a partir da relação com o meio e com a técnica. É a partir da invenção que nós nos tornamos seres psicossociais. Tá? Isso, então, é importante. A obra, estou diferenciando aqui, então, a obra de arte, ela ela não nasce no querer de um artista, ou de um indivíduo. Ela não nasce de um querer qualquer, ela nasce, tá, de uma diferença energética que é posta num meio metaestável. Vamos lá, onde é que eu estou indo? Desse modo, pensando Posso só fazer uma pergunta? Ele está se referindo essa, eu vou falar de um jeito meio ruim, mas do jeito que eu entendi agora, essa relação, ela se dá por essa intermediação, é isso? Não é só das artes que ele está falando. Não, ele está falando da existência. Tá, obrigada. Está falando da existência. Ele está falando, então ele vai falar de indivíduos físicos, vai falar de indivíduos vivos, vai falar de indivíduos psicossociais, né, que seriam os humanos. Mas ele não faz uma diferenciação do que seja o processo de individuação, ou seja, a ontogênese. Então não há uma origem, há sempre processos. Cada obra de arte, por exemplo, que é colocada no mundo, ela é originada das tensões do sistema das artes e dos sistemas humanos e do mundo, e ela produz novas tensões para esse mesmo sistema. Então, a gente não vai encontrar nada na origem, a gente vai encontrar só efeitos, né, em sistemas. O meio, então, o indivíduo, ao nascer, né, ele nasce de uma diferença de tensão, né, de um meio metastável, ele faz surgir junto com ele um meio associado. E com esse meio ele articula a sua relação com o mundo através da comunicação entre os corpos. Então, o indivíduo, é através do meio associado que esse indivíduo, que é uma forma, uma tomada de forma, vai poder se comunicar com o mundo e com os outros corpos. Além disso, é do seu meio associado que o indivíduo arregimenta energia para continuar sua transdução, seu processo de ontogênese. Não, se o Marcelo não tivesse, né, desejos, se o Marcelo não tivesse alguma curiosidade, se ele não fosse um ser inventivo por natureza, ou seja, estando no mundo em movimento, o Marcelo não seria um problema para nós, e se ele não fosse um problema para nós, estaríamos todos vivendo uma vida muito pobre em termos energéticos. Então, o outro, ser humano, objeto, situação, está sempre propondo problematização para a nossa percepção. E essa problematização é que nos mantém, né, em correlação com o mundo. Além disso, é do seu meio, é associado com o indivíduo arregimenta energia para continuar sua transdução, seu processo de ontogênese. Meio associado, no entanto, não se confunde com o meio ambiente, já que para o indivíduo vivo há meio externo e meio interno. Então, são as nossas problemáticas internas e externas, as diferenças entre aquilo que a gente percebe e aquilo que nos aparece, que produz em nós movimento. Tá? Físico, biológico, né? Psicossocial.
Aí eu tenho um texto meu grande aqui, eu vou ler porque eu não consigo lembrar. Então, as obras são construídas através de movimentos específicos, saber fazer, que envolvem atitudes e ferramentas. Já o indivíduo humano, a individualização psicossocial, se constitui nas especificidades das tecnologias que inventa e utiliza. O ser humano age no mundo mediado pela tecnicidade, mas esses objetos técnicos que ele inventa modificam o próprio ser humano e modificam o meio. Então, é um jogo de modificação, né, contínua. As tecnologias têm características gerais, as tecnologias. No entanto, os usos são singularidades particulares. A gente pode pensar aqui, então, em sistema das artes e obras de arte. Então, você tem universos tecnológicos amplos, estabelecidos, mas a cada uso há como se fala, uma estilização. Cada ser humano é uma estilização da individuação humana, assim como cada uso de uma tecnologia. Então, cada espetáculo, cada obra, né, cada espetáculo, ao ser montado, ele é uma estilização do sistema das artes. E, ao mesmo tempo, uma estilização do próprio sistema existencial total. Tá? Então, toda tecnicidade é um arregimentar singular de elementos díspares no meio que trará um corpo à sua tomada de forma. Esse corpo é esse complexo artista-obra. O que Simondon denomina de tecnicidade é, portanto, modos específicos de composição a partir dos usos de certas tecnologias. Importante é que um dos modos de pensar a transdução é o efeito que o humano produz nos objetos técnicos ao deixar algo de si nestes objetos. Então, sempre há algo é algo do humano, do artista, que fica na obra. E isso é comunicado, mas não uma ideia, não necessariamente uma ideia, talvez muito mais, isso que a Luciana acabou de falar, aquilo que persegue. E que, se for encontrado, né, talvez não haja mais obra. Né? Deste modo, uma obra de arte não pode ser analisada independentemente do meio associado a ela e da tecnicidade que ela aporta. Então, não existem obras de arte sem sistema das artes, é óbvio, né? Que se existisse obras de arte sem sistema das artes, a gente não saberia que é uma obra de arte. Né? Mas também não existe um sistema que não seja incorporado e avançado em cada obra, porque se existisse obra de arte sem o sistema das artes, a gente teria tido a primeira obra de arte e pronto, ela teria esgotado todo o potencial do sistema das artes. Toda obra de arte é um ponto singular e dinâmico, resultando de processos dinâmicos e que produz modificações em outros processos dinâmicos, estética, ética, história, crítica, etc. Economia também. Então, foi essa brincadeira que eu fiz com a Nádia, né? A banca, né? A banca, ela faz parte de outro sistema, que é o sistema educacional, o sistema de avaliação, são outros sistemas. Quando a gente vai analisar, quando a gente vai fazer uma banca de um processo em artes cênicas, por exemplo, a gente coloca em questão o sistema de avaliação. Né? O nosso grande problema, por exemplo, na universidade é o THE. Né? Tipo assim, por que vocês precisam de THE? Né? O tempo todo, né? Eles ficam perguntando isso para a gente. Né? A gente não tem o mesmo sistema de avaliação e isso é problemático para o sistema de avaliação, né? De notas. Isso é um exemplo bobo, né? E, finalmente, então, todo o processo de invenção de objetos artísticos cênicos não é simples modo de criação entendido como resultado formal de ideias concebidas por uma mente criadora, mas resulta de processos dinâmicos que envolvem elementos materiais, energéticos e técnicos. O processo cênico articula o conhecimento e invenção de realidades que, por suas características dinâmicas, modifica e anima outros campos. Desse modo, eu não terminei aqui. Fazer uma obra de arte não é diferente de conhecer o mundo, de inventar mundos novos. Então, não há uma diferença entre fazer e conhecer. E participar de uma experiência artística só é possível porque ela nos leva a conhecer o nosso processo de individuação. Então, a experiência artística não nos leva a conhecer a obra, mas participar da obra só é possível se nós, na medida em que ela nos leva a entender o nosso próprio processo de individuação, ou seja, uma tomada de forma, uma diferenciação intrínseca. Por hoje é só, pessoal. A gente não chegou no reconhecimento pelo espectador. Acabei de falar sobre isso.
Foi exatamente o que eu falei. O espectador ele não reconhece a obra. Ele só funciona quando ele conhece o seu próprio processo de individuação, quando ele sente que faz parte. Você coloca o espectador, então, como um artista também. Ele constrói uma outra obra no momento em que ele entra em contato com a obra. É óbvio, mas ele constrói uma outra obra, ele não pode construir uma outra obra. Eu posso desligar aqui, porque isso aqui me incomoda? Eu não sei como, mas eu vou tentar. Ah, tá aqui. É no mesmo lugar embaixo. Stop share. Obrigado. Ele não pode construir uma obra, Nádia, acho que essa questão é importante, no sentido assim, ele não é uma substância independente do processo. Ele é constituído dentro do processo que constitui a obra. O Deleuze e o Guattari, o Deleuze tem no Manifesto de Menos, ele tem uma... E o Deleuze e o Guattari, quando falam sobre a literatura menor, eles usam um termo, né, que é o povo que virá. O espectador ainda virá. O espectador não é a pessoa que entra e senta na cadeira. Isso assim, não interessa. O espectador é o que ainda virá. O Peter Brook tem uma imagem que eu acho muito bonita, que ele fala assim, todos os espectadores entram, antes de entrarem no teatro, são indivíduos iguais, está todo mundo igual. Depois que sai do espetáculo, depois de participar de um ritual comum, entra todo mundo diferente e sai todo mundo igual. E parece uma frase estranha, né? Assim, pô, entra todo mundo diferenciado e sai todo mundo igual. E eu acho que tem uma imagem muito bonita, né, do Peter Brook aí. Todo mundo entra diferente porque cada um entra com a sua vidinha. E todo mundo sai igual porque todo mundo saiu diferente. Acho que esse jogo é muito interessante. Então, o espectador não pode avaliar a obra se ele for uma instância independente da própria constituição da obra. E se a obra for uma instância independente do seu processo de formalização. Agora, posso rapidinho, sim? Sim. Depois a gente fala. Não, pode Só achei curioso, né? Assim, como você juntar a autoetnografia que dá... Não conheço, né? Mas pela tua apresentação eu fiquei com uma impressão dessa autonomia, né? Que a obra, por si só, ela é autônoma, né? E aí essa associação com o fato de que ela, na verdade, é uma conjunção de sistemas e a relação com a obra também, né? De associações. Que legal. Sim, sim. Só que a autoetnografia fala, então, ali de um escrever, aí eu não consigo, seria muito tempo, mas é uma série de atos que você faz para descrever o processo, né? Você vai fazer cadernos de diários de bordo, entrevistas e narrativas do próprio artista. Então, mas ela é relativa só a esses registros, é a relação com eles, ou também ao processo de produção e criação? Também, né? Então, o processo de produção e criação acho que está mais dentro da pesquisa em arte, mas ela também a própria obra aparece também como documento de si mesma, também na autoetnografia. Entendi. Obrigada. Nada. Gente, eu estou feliz porque eu achei que eu não ia conseguir apresentar isso hoje. Assim, eu estou tão feliz. Obrigado. Eu trouxe aqui, na verdade, uma apresentação, eu não preparei uma apresentação da minha pesquisa em andamento, porque a minha pesquisa não está em andamento, minha pesquisa está congelada, desde que eu terminei o doutorado e fiz a defesa, eu tenho me envolvido com um monte de coisa e nem a publicação da própria tese eu não consegui avançar, mas tem alguns temas. Então, o que eu vou apresentar para vocês na verdade, a pesquisa de doutorado, né? Uma apresentação bem curta que eu fiz bem depois da defesa, e assim, vou dar uma pincelada nas coisas que eu pretendo continuar investigando depois disso, né? Porque, inclusive, tanto a pesquisa da Lu quanto a pesquisa do Chico tocam muito nesse ponto, porque, como vocês sabem, o tema da minha tese é a luz como elo entre a obra e o espectador. Então, assim, para mim, por isso que eu fiz essa provocação para o Chico, para mim, quem assiste é um validador
dessa obra também, porque eu entendo que há uma... até na hora que eu fiz a pergunta, eu ia comentar o trabalho do Leonel Carneiro, que é ele foi estudante da USP, depois fez mestrado, doutorado, foi orientando da Silvinha, e eu fiz um módulo com ele na USP, e ele fala justamente, a pesquisa dele é toda sobre a experiência do espectador. Então, tanto a Lu quanto o Chico falaram muito da experiência do artista, né? A Lu menos, mas o Chico, da experiência do artista e da relação do artista com a obra, e essa minha pesquisa vai muito para esse outro lado, né? Da experiência de quem assiste. Eu tenho evitado usar o espectador por causa do gênero, mas de quem assiste em relação a essa obra. E uma das disciplinas bem relevantes para mim no doutorado foi essa do Leonel Carneiro, por essa pesquisa profunda que ele faz. Ele trabalhou muito com o Teatro da Vertigem, inclusive analisando a experiência do espectador em contextos diferentes, né? Em turnê pela Europa com o Teatro da Vertigem, e entendendo de que forma o espetáculo fica em quem assiste depois dessa relação com a obra. Então, eu ainda fiquei com muitas dúvidas em cima disso que o Chico falou, e muitas inquietações aqui, não, como é que eu vou dizer, não me satisfez muito, assim, não consegui chegar lá nessa forma que você disse, porque, para mim, tem essa relação super importante com quem assiste, né? E de que forma... Não é bem essa palavra, assim, mas eu ia usar a palavra facilitador, mas não é facilitador, é mais num sentido de acesso, né? De como a linguagem da luz pode favorecer o acesso à obra, o acesso àquilo que está sendo efetivamente mostrado. Ou seja, não é o processo, é o resultado mesmo, é aquilo que vem a público, é aquilo que é mostrado e de que forma esse acesso é facilitado, principalmente em circunstâncias performativas, né? em performances, onde a gente já tira um pouco aquela estrutura tradicional do teatro e traz essa pessoa que experimenta, essa pessoa que está experimentando o espetáculo, para dentro desse espetáculo como uma experiência sensorial. E aí que tem um pouco mais a ver com o que a Lu falou. Então, eu estou aqui com essa apresentação, porque eu não preparei uma especial, essa aqui eu já tinha. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para ver se fica melhor. Não sei por que ela está tão estranha. Acho que é porque tem essa... Aqui, isso. Agora ficou um pouco melhor. Então, aqui eu passo pelo começo, né? Pensando... Então, para mim, isso tem muito ainda, né? Eu acho que vocês já pesquisam um teatro mais do ponto de vista autoral, do ponto de vista de quem concebe um espetáculo, de quem concebe as artes cênicas, e eu já entro nessa linha de quem participa desse processo, não como conceptor geral e muito menos como performer, né? Então, para mim, o teatro ainda é comunicação, a iluminação ainda é linguagem, esse é o meu ponto de partida, sempre foi, né? E aí, nessa experiência sensorial compartilhada, né? Então, eu penso muito na luz como um agente, né? E na iluminação como esse ato performativo, mas sempre pensando na relação que ela pode estabelecer entre a obra e o espectador. Aí eu venho aqui, eu mostro, né, os meus estudos de caso, né, que é o trabalho do Guilherme no Teatro da Vertigem, então a maneira como o Guilherme pensa a luz e a maneira como ele analisa, e aí voltando um pouquinho para aquela questão de você falar sobre o processo ou não falar sobre o processo, e até onde uma narrativa sobre um processo criativo ou sobre um espetáculo traz informações sobre o espetáculo e a quem interessam essas informações, né?
Então, eu até ontem, eu estava dando aula lá na disciplina do Berilo, um seminário da Universidade Federal de São João del Rei, e eu até falei para os alunos que estavam ali, eu digo, da importância de você fazer registros do teu processo criativo. Então, escrever sobre o processo criativo, como para mim foi legal quando eu entrei no mestrado, e eu comecei a escrever sobre os meus processos criativos e a registrar. No momento, acho que o Chico falou de cadernos, né, de você fazer anotações do processo e tal. Então, seja por anotações verbais, né, por anotações em palavras, ou seja por desenhos, ou seja lá como for, como a descoberta desses registros do processo criativo foram uma coisa importante. Então, é quase como se, a partir de um processo criativo, você tivesse 2 produtos, 2 resultados, a obra em si e esses registros. E aí, até que ponto esses registros do processo podem te ajudar a entender esse processo e tal. Então, falando muito do Guilherme, né, a maneira como o Guilherme tem registrado os processos criativos dele e a maneira como a gente vai entendendo e até que ponto você ter contato com a obra e ter contato com esses registros também acaba constituindo um terceiro produto, né? Mas aí sempre do ponto de vista do espectador, não do ponto de vista de quem observa, e não necessariamente do ponto de vista de quem cria. Aí também o trabalho da Cibele, né, com o Teatro Oficina. Então, essa maneira de criação absolutamente integrada, tanto do Guilherme quanto da Cibele, esse processo de criação absolutamente integrado ao processo de criação da obra, e de que forma essa luz passa a fazer parte da obra, e de que forma essa luz não tem um fim em si mesma, né? Tipo, quando a gente fala muito da relação do artista-criador com a obra que ele cria, parece que a gente cria um sistema meio endógeno ali, de obra e artista, e parece que a coisa se destina só a esse processo. E não tem esse desdobramento, digamos assim, na relação com o espectador. Por isso que eu digo que a resposta do Chico ainda não me satisfez. E aí outro estudo de caso foi o Ricardo III, que foi uma peça do Rafael Camargo, que eu iluminei aqui, daí falando um pouco sobre o processo de luz, e finalmente o espetáculo Multitude, da coreógrafa Tamara Cubas, que eu assisti lá na Bélgica e depois fui conversar com ela e descobri que ela já tinha apresentado aqui em Curitiba. Eu não sei se alguém viu, chegou a ver esse espetáculo. Foi numa mostra de dança daqui, que era um espetáculo também, onde a luz tinha esse caráter absolutamente incisivo em cima da obra e conseguia estabelecer. Foi muito legal, porque eu estava assim, quase no final do processo de elaboração e de pesquisa mesmo da tese, estava começando a escrever já, a produzir efetivamente a tese, e eu assisti esse espetáculo, e ele pareceu para mim a comprovação de tudo aquilo que eu vinha argumentando. Aí, uma coisa importante que eu queria mostrar, que eu acho que é o que mais, eu não trouxe textos, eu não trouxe nada, porque isso está na pesquisa, e eu acho que é o caminho por onde eu vou seguir a partir daqui, o dia que eu voltar a pesquisar, que eu consegui tempo para isso, enfim, que são esses conceitos, principalmente no que diz respeito à recepção, a percepção, a recepção, né, e a presença. Então, acho que são 3 temas que eu pretendo aprofundar nessa pesquisa sobre a luz performativa, então, que principalmente a ecologia da percepção, claro que a fenomenologia tem um papel super importante nisso, mas principalmente a ecologia da percepção, quando você se deixa afetar pelo meio que te cerca, por tudo que te cerca. Mas, de novo, eu não falo muito da perspectiva da criação, da perspectiva da iluminação como obra do criador. Eu não falo do ponto de vista do criador. Eu estou sempre falando mais do ponto de vista de quem observa, de quem vê, de quem recebe, do que efetivamente de quem cria. Por isso que aí, enfim, é interessante, mas
o meu ponto de vista acaba sendo outro bem distinto do da Lu e do Chico. Então, a ecologia da percepção, né, do Gibson, com o conceito de affordance, aí a recepção ativa, né, como se dá essa recepção ativa, de que forma, aí foi aquela minha última pergunta, né, que quem assiste, o espectador, no caso, ele constrói uma terceira obra, ele constrói uma nova obra a partir das suas próprias experiências, a partir do seu próprio entendimento, a partir da relação que ele estabelece com essa obra, e aí tem a ver com essa questão que você colocou do Peter Brook, né? Que foi engraçado, porque quando você falou, eu não entendi que eles entram todos, que os espectadores entram todos diferentes e saem iguais, no sentido de que eles saem iguais porque saem mudados, é o que os iguala. Mas eu acho que eu entendi num sentido assim, de que eles saem iguais porque eles saem com algo em comum, que é aquela experiência. Então, aquela experiência em comum os iguala de alguma forma em algum aspecto, né? E aí tem a ver com essa recepção ativa, né? Tanto do Rancière como do Zumthor. E aí a questão do estudo da presença. Então, falando, né? Quando a gente fala, tanto a Lu, mas principalmente a Lu, desse objeto, desse produto final do processo de criação, eu entendo muito, foi muito importante para mim o conceito e ter tido esse entendimento, porque foi só no doutorado sanduíche que isso efetivamente aconteceu e que trouxe muitas respostas para as muitas lacunas que eu tinha na minha pesquisa, que é o conceito de luz-matéria. Então, entender a luz como matéria e a luz como objeto resultante do processo criativo que afeta tanto a cena quanto quem observa, né? Então, o estudo da presença, tanto da Gisela Biancalana, quanto do Gumbrecht, que trabalha com a produção da presença. Então, são esses campos que eu pretendo aprofundar. Talvez num próximo encontro nosso do grupo de pesquisa eu tenha resultados mais reflexivos sobre um aprofundamento dessas pesquisas. Mas, por enquanto, eles estão congelados. É isso. Cris, Marcelo, senão fica muito entre a gente aqui, né? Marcelo, você está falando aqui de Goethe, você tinha que estar aqui para me corrigir, Marcelo. É verdade. Gente, desculpe o atraso, estou no meio de uma mudança aqui. Eita. Gente, o que está acontecendo no planeta? Está todo mundo mudando. Vocês já repararam na rua como tem caminhão de mudança? Estamos mudando de planeta. O aluguel ficou muito caro e as pessoas estão tendo que se readaptar. Eu acho que é um pouco isso, porque é muita gente de mudança. Não, e por motivos diversos, né? Mas é muita gente de mudança, sim. Eu, assim, nos meus círculos mais próximos, eu conheço umas 4, 5 pessoas que estão mudando, 6 com o Marcelo agora. Mas, Chico, se o Cris e o Marcelo não quiserem falar, eu quero que você me fale um pouco mais sobre essa... Me fale um pouco mais sobre essa... Jesus, que isso? O Marcelo congelou, mas ele deixou o computador dele ativo. Gente, legal. Tá, vou fazer só algumas questões aqui que eu queria voltar só, porque com essa minha bagunça de computador eu queria entender algumas coisas. No início da sua apresentação, Luciana, você estava falando, e você fala assim, são duas substâncias, pensamento e matéria, e percepção, são duas substâncias separadas? Não sei se são substâncias, são dois... Ele fala do mundo pensamental, né? Então, são duas... A realidade, tem a realidade que chega aos nossos sentidos da percepção e a realidade que a gente concebe a partir de uma lógica, digamos assim, ele não usa essa palavra, mas desse mundo pensamental, que só se dá através
de alguém que ativamente pensa. Então, É porque eu queria só entender, não sei se para hoje, mas mais para frente, como isso se diferencia das formas a priori e a posteriori no Kant, por exemplo. Por isso que eu perguntei se são duas substâncias. E a faculdade do pensar como faculdade superior. Só queria entender, porque eu perdi, eu queria reler para ver. eu não sei, né? Mas isso foi porque quando ele fala em Heidegger, né? Eu acho que tem uma coisa que eu ainda não domino, porque eu acho que é onde eu preciso me aprofundar no estudo da antroposofia em si. Mas eu entendo que tem uma visão aí completamente centrada, né? Na razão, no raciocínio, na atividade de pensar. Então, é o mundo, é a realidade, ela só existe a partir do pensamento, porque a percepção só traz os objetos isoladamente. A relação se estabelece a partir disso. Então, eu acho que superior nesse sentido. Do Kant, realmente preciso reler, ele faz alguns apontamentos, mas não esses que você está trazendo, a priori e a posteriori. Ele fala mais da relação da subjetividade, né? Da perspectiva kantiana da ciência, da perspectiva, né, da subjetividade de quem a desenvolve. São as formas do tempo e do espaço. Assim. E ele traz um outro aspecto que é com o qual ele concorda na abordagem do Kant, mas agora não vou lembrar. Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Tá. Só para entender, porque eu perdi um pouco, mas seria interessante pensar o que eu acho interessante é que se fala em substância, isso não é uma palavra que ele use, mas o que eu acho interessante é pensar a mente como esse órgão, né? Um órgão também de percepção que atinge, que recebe, né? Os pensamentos que já existem. Sim, Mundo. eu gosto dessa imagem. Sim, só queria entender melhor, só para entender se é esse arcabouço mesmo. Quando você fala, por exemplo, de vazio de ideias ali, que ou a mente como um órgão, né, que capta, só queria entender se vem mesmo de uma percepção kantiana. E uma coisa que ficou para mim, Lu, quando você começou a associar, né? Então, que a gente cria o pensamento a partir da associação de diferentes objetos ou de diferentes coisas. Mas, na verdade, não necessariamente, né? Porque você pode criar um pensamento a partir de um só objeto sem associá-lo com nada fora do teu pensamento. Segundo ele, você sempre está associando um sujeito a um predicado. Você pode estar associando duas coisas diferentes ou criando, né, ou associando. Por isso que a razão é da ordem das ideias e não da ordem dos conceitos. A percepção, o intelecto elabora um conceito a partir de algo, mas a razão, que se dá através do nosso pensar, ela vai articular as coisas, segundo a defesa dele, porque a gente está sempre em busca da harmonia. Então, a gente isola para juntar. Você isola, cria conceitos para depois poder juntá-los, almejando essa harmonia que existiria no unitário mundo pensamental, composto de todos os pensamentos possíveis. E a gente... Primeiro, se a gente tivesse acesso somente a um objeto, sem nenhuma memória de mais nada, qual seria o conceito desse objeto? Não tem sentido nenhum, é isso que ele diz. Não tem sentido. Não, mas eu quero pensar... O que eu quero dizer é que você pode associar esse único objeto com outras referências que você já tem dentro do teu sistema pensamental, dentro do teu universo. Você não precisa necessariamente associar dois objetos com o que você experimenta naquele momento. Você pode, tipo, eu entrei em contato com esse copo, e aí esse copo eu associo com outras referências que eu já tenho dentro da minha mente. O problema é que esse copo não é experimentado por você. Ele é um copo que você vê, é um copo que você toca, é um copo que você lembra. É o acordo entre essas diferenças que vai produzir essa estabilização. Mas a gente não pode dizer eu entro em contato com um copo, porque a gente não entra em contato com um copo. É o pensamento.
A gente, O pensamento, isso. a gente Pensamento percebe o organiza. copo, Isso, mas a Mas o que relação eu quis quem dizer faz é é o pensamento, não é a gente. isso. Mas o que eu quis dizer é que eu não preciso de dois objetos, né? Com um objeto só eu consigo produzir o pensamento. Não, você precisa pelo menos de você, de Você um precisa da objeto chamado referência Nádia. daquilo que você lembra. E quem faz isso é o pensamento. Sim, mas isso está no pensamento. Eu posso fazer isso a partir dessa experiência com... Foi só aquela questão que a Lu colocou da garrafa e do Durex. Não, que foi ela só um precisava... exemplo, né? Só para Não, sim, ilustrar. mas o que eu quis dizer é que não precisa necessariamente ter dois ou mais objetos, né? Você pode ter uma experiência e aí associar essa experiência com outros pensamentos ou outras referências que você já tem. Ou não? O pensamento relaciona. Por isso que ele tem uma visão de mundo. Ele elabora uma visão de mundo a partir de relações. Então, seja relacionando com um objeto que você está percebendo no momento, ou com um objeto, ou um material plástico que você percebeu porque você tem uma referência daquilo, é uma relação sempre, na visão que ele traz. Isso. E na medida em que você percebe um objeto, você é percebido. É impossível você perceber alguma coisa sem se perceber. Isso quer dizer que você automaticamente já percebe dois objetos. Então, o que ele fala, Chico, é que você percebe o pensamento. Quando você pensa, você está criando o que determina o objeto e o pensamento. Isso. A gente, assim, isso é Kant, a gente não tem uma intuição intelectual do todo, a gente não pode conhecer a coisa em si, a gente só pode conhecer os nossos modos de correlacionar as coisas. A gente só pode conhecer isso, mas o pensamento não pode ter uma intuição intelectual, ou seja, o pensamento não pode sentir, ele não sente, ele é só um órgão de associação, de acordo, de fazer acordos. Tanto é que a estética não é um problema de pensamento. A estética é um problema de desacordo das atividades, né? Do sentir. É isso, Chico, lembrei, ele fala do juízo, né? Que quando ele está concordando com Kant, ele fala do juízo. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Isso. Porque você vai ter isso. É a faculdade do juízo, né? Todo julgar, todo ato de julgar, na medida em que os membros que entram no juízo sejam conceitos, nada mais é do que uma reunião daquilo que o intelecto separou. A conexão resulta tão logo se investiga o conteúdo dos conceitos do intelecto. Isso. Que é o conhecimento do pensamento e do objeto, né? Isso que o pensamento possibilita. A razão ela faz isso, né? Assim, mas o intelecto ele faz isso. Ele vai pegar de todas as diferenças das faculdades do sentir, vai pegar de tudo aquilo que é diferente, ele vai selecionar o que é igual e vai dar um conceito para aquilo. Pronto, isso é um copo. Mas o copo é muito mais, ele é muito mais diferente do que o conceito de copo. Ele sempre para apresentar a diferença. A experiência estética é exatamente é o acordo dos desacordos. É tudo menos o igual. Tá? Vou usar essa imagem maluca, mas é tudo menos o igual. Que é uma experiência subjetiva, todo mundo sente igual, mas ela é diferente. Então, para o Goethe, a experiência já é o desigual. Não precisa ser a estética, porque o conceito é como o pensamento leva ao geral, mas a experiência de cada copo ou de cada triângulo é uma, ímpar, única. Exatamente. É isso. Mas o que está na base é a diferença. O que está na base de tudo é a diferença. Aí vou voltar aqui atrás só na pergunta da Nádia de novo. Coisas que a Nádia colocou. A Nádia resolveu discordar de mim hoje. Eu vou ficar com raiva da Nádia. Vamos lá. Nádia, a existência, o todo da existência é processual? Eu acho que sim. Então, como é que uma das partes da existência não seria? Como assim, Chico? Eu tô... Gente, o que eu faço com esse bicho aqui? Meu Deus do céu! Porque assim, eu acho que a experiência, se é que você está falando da experiência do espectador, ela também é processual. Mas... ela é isso. Então, se ela é processual, o espectador não pode ser um auditor. Entendeu? Ele está em processo também. Então, o evento de uma apresentação artística é um encontro entre processos. É que a obra,
Posso dar um pitaco aí? Pode. Eu acho que Uhum. a obra, ela não é um fim em si, nem para os artistas, nem para os produtores, isso. nem para nada. A obra, o Chico está Isso. trazendo, é um jeito de se individuar, né? Através dela você Isso. se individua. Agora, se a obra for um fim em si, ela perde o sentido de ser, né? Eu acho. Isso. E ela Sim, não. E mas ela, isso. aí que eu não vejo onde que está a discordância, justamente, porque eu falei, inclusive, do trabalho do Leonel, porque ele fala justamente disso, né? Então, a experiência do espectador é essa obra em contínuo, né? É essa obra que continua acontecendo nessa relação. Então, por isso que não foi com o objetivo de discordar, muito pelo contrário. Não. Foi com o objetivo de entender que não existe apenas a relação do artista com a obra. Que existe a relação do artista com a obra com quem observa, com o espectador, que não é um auditor, que ele é participativo. Por isso que eu disse, ele cria essa, não uma nova obra, mas então uma continuidade daquela obra. Pronto, não se encerra naquilo. É isso. É exatamente isso. Não existe obra segunda, porque não existe processo segundo. Isso. Tá. Ótimo. Não, sim. E outra coisa, que é uma coisa que eu fiquei realmente muito em dúvida, assim, pensando nisso, porque quando você fala assim, uma luz em cima da obra, o que significa uma luz em cima da obra? Realmente eu tenho dificuldade enorme de entender isso. Não é uma luz em cima da obra. Se eu falei isso... Vou chamar seu orientador aqui. Não, na verdade não tem nada a ver. Não é uma luz em cima da obra. É uma luz que faz parte da obra, que foi criada junto com a obra e que continua em evolução permanente, inclusive nessa presença com o espectador, com esse outro elemento aí que entra em processo. Inclusive cooperador de luz, né? Ela nunca está acabada, ela está ali se realizando, né? Eu falei muito isso ontem. Eu falei muito isso ontem quando eu falei da luz do Ricardo III, né? Que a luz do Ricardo III era uma luz que ela acontecia todos os dias como a atuação de qualquer um dos 4 atores e atrizes que faziam parte do espetáculo, porque ela tinha singularidades absolutamente coordenadas com essa ação. Então, não tem. Talvez eu falei joga em cima porque o refletor está lá no alto, sei lá, mas não é. O que eu acho muito legal é pensar assim, a luz, ela não é um problema do sistema da física. Ela é uma personagem numa obra de teatro. Mas eu falo da luz-matéria não no sentido dela ser um resultado da física, mas dela se materializar em cena como o corpo do ator. Ela é um corpo em cena. Isso é que eu acho que é interessante quando a gente pensa na ideia de tomada de forma. Vamos lá, gente. Vamos. Obrigado. Preciso. Gente, adorei, muito legal. Precisamos Muito bom. fazer